Oi, gente, Laila Melo e eu, Samuel Estraioto, chegamos para a edição número 291 do Pode Falar, o primeiro podcast de política do estado de Goiás, gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. E aí, Laila, tudo bem com você? Tudo ótimo, Samuel. E com você, como é que tá essa semana? Tudo ótimo também. Nós seguimos aqui analisando os planos de governo dos candidatos a prefeito de Aparecida, na cidade de Goiânia. Mas antes de avançarmos aqui, Laila, eu gostaria primeiro de uma breve introdução, antes de destacarmos propriamente o tema desta edição, número 291, que nós estamos tendo as entrevistas com os candidatos a prefeito de Aparecida e também da capital. Exatamente. É toda terça e quinta, né, às 11 horas da manhã, ao vivo, pelos canais da Sagres. Mas também a gente tem uma reprise, né, durante a noite, né, Samuel? É isso mesmo. Às terças e quintas, às 8 da noite, você é convidado para acompanhar. Também as entrevistas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, youtube.com/@Sistema Sagres. Nós já temos a entrevista com o candidato Leandro Vilela, da cidade de Aparecida de Goiânia. Foi convidado, mas não compareceu, o candidato professor Alcides. O espaço foi aberto para todos os candidatos. O candidato preferiu não comparecer e sim gravar programas eleitorais. E na próxima terça-feira temos a participação do candidato William Panda, que é do PSB, e assim fechamos o ciclo em Aparecida de Goiânia, Laila, e depois vamos para a capital. E é bom ressaltar que a gente continua com a cobertura. Nossa cobertura também compreende pensar as bases, né, do que a gente entende como 7 temas importantes para pensar em educação, em eleição municipal, como educação, desigualdades. Tem vários temas aí que a gente está buscando te explicar, te auxiliar, né, quando a gente pensa em eleição municipal, né, Samuel? É isso mesmo. Você destacou desigualdades, e desigualdades é o tema principal desta edição do Pode Falar. Pois é, Samuel. Então, essa edição do Pode Falar, a gente vai analisar os planos de governo que falam de desigualdades. Eu queria que você explicasse para quem nos vê e nos ouve o que a gente entendeu por desigualdades e o que a gente pretende analisar neste programa. Bom, Laila, olha só, e todo mundo que nos acompanha, desigualdades é um dos parâmetros dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você que acompanha a programação da Sagres já sabe que a nossa programação ela é atrelada aos ODS da ONU. Para você que está chegando agora, está acompanhando agora a programação, pois é, a nossa programação ela é baseada, desenvolvida em cima dos eixos de desenvolvimento sustentável, dos objetivos. Um deles é a redução de desigualdades, e são diversas, desigualdades de ordem social, de gênero, entre outras, mas uma explicação de uma forma mais simples, Laila, é dessa forma. E nos baseamos aqui para desenvolver este programa as metas desenvolvidas, destacadas pela Organização das Nações Unidas a nível global e também transportada para os países. E aqui no Brasil há metas, diferentes metas para a redução de desigualdades, e a gente vai abordar um pouco sobre elas nesta edição. Pois é, nessa cobertura de eleição, a gente está falando sobre os planos de governo aqui no Pode Falar, e a gente vai analisar, então, o que são esses planos, né, de Aparecida de Goiânia que tratam de desigualdades. Então, vamos começar? Vamos sim, vamos começar aqui pela proposta do candidato Leandro Vilela, que ele fala dos fortalecimentos dos CRAS e dos CREAS. Uma explicação importante, Laila, a diferença de CRAS e CREAS. A diferença de um para com o outro é que ele tem o foco nas desigualdades sociais como um todo, a desigualdade social como um todo. Já a outra parte, o CREAS, ela é voltada para o indivíduo, a desigualdade em que o indivíduo está inserido. Então, a preocupação é o contexto como um todo, a administração é por parte do município. Do outro, há uma coparticipação do Estado, mas o foco é no indivíduo propriamente. Então, o candidato ele propõe o fortalecimento dessa rede de CRAS e de CREAS, com ampliação e melhoria dos serviços, a redução do desemprego juvenil, o apoio à população em situação de rua e imigrantes e o combate à desigualdade racial na educação. Então, foram alguns temas elencados pelo candidato Leandro Vilela, do MDB.
Interessante que ele traz aí algumas questões como a juventude, né, Samuel? Extremamente importante quando a gente pensa no mundo que a gente vive, né, e na geração, por exemplo, neném, que é uma realidade, né, nem trabalha e nem estuda, é uma realidade no Brasil, a gente sabe disso. É interessante esse pensar também nessa população. E achei outro ponto relevante foi a questão racial, de pensar na redução da desigualdade também pela raça, né? A gente sabe que existe, a gente vive em um país que existe um racismo estrutural e não dá para não pensar que as desigualdades elas estão atreladas também à raça. Então, quando a gente pensa nessa redução da desigualdade, e aí pelo viés da educação, né, tema do nosso último podcast, nosso último Pode Falar, extremamente interessante. Mas eu senti falta de observar a questão das mulheres e da população LGBTQIA+, né? Aqui me chamou a atenção por Aparecida de Goiânia ser uma cidade que tem a sua economia, parte da sua economia voltada à indústria, principalmente, a preocupação quanto à redução do desemprego juvenil. Então, programas de aprendizagem, programas de estágio, programas de incentivos de capacitação por parte das empresas, se o candidato ele tenta transpor. Foi um dos temas também que nós tratamos com ele na entrevista aqui no Sistema Sagres, me chamou a atenção bastante esse aspecto. Agora, avançando, Laila, vamos aqui, podemos avançar? Claro, continuamos com a Aparecida. Continuamos com a Aparecida. E de uma forma muito semelhante, agora o candidato William Panda, do PSB, ele também fala sobre a implantação e ampliação dos CREAS e dos CRAS, a criação de um centro de acolhimento ao migrante, a retomada do projeto de lei de habitação de interesse social e a criação do Fundo Municipal do Trabalho. Algumas propostas elencadas pelo candidato William Panda. E aí, Samuel, ele coloca aqui a questão da retomada do projeto de lei de habitação de interesse social. Queria que a gente falasse sobre esse projeto. Explica para a gente, para quem nos vê, o que é esse projeto e o que ele está, de fato, querendo retomar. A habitação de interesse social ela é voltada para pessoas que chamamos de hipossuficientes ou de baixa renda, melhor dizendo. São pessoas que estão em uma condição mais vulnerável, são pessoas que a família geralmente estão inscritas no cadastro único do governo federal, que é o CAD único. Este cadastro ele é feito para pessoas que estão nesta condição de vulnerabilidade, e aí principalmente baixa renda ou hipossuficiência, que recebe benefícios do governo, como benefício de prestação continuada, entre outros benefícios da Previdência Social. E isso, estados e prefeituras também fazem essa aplicação para diversas políticas sociais, entre elas da habitação de interesse social. São moradias. A Aparecida de Goiânia tem um déficit de 42 mil moradias, dados em que levantei fazendo um cruzamento de informações da própria base de dados da Prefeitura de Aparecida com as informações do CAD único. É um problema muito sério, Laila, que se agravou principalmente durante a pandemia da Covid. Samuel, e eu acho que vale a gente ressaltar também os vazios urbanos, né, que a gente tem na cidade. A Aparecida também passa por especulação imobiliária. E será que não seria um caminho, e não estou falando só para ele, no caso dos candidatos de forma geral, né? Pensarem na ocupação desses vazios, porque a gente sabe que as moradias populares elas tendem a ser muito afastadas da cidade, né? Dos centros econômicos, né? Leva os mais pobres para mais longe. Mais periférico ainda, né? Tem uma exclusão aí de espaço nesse sentido. Será que não seria uma possibilidade de caminho para esses candidatos e para a gente pensar em moradia digna de fato, né? Acesso à moradia e permanência, porque não adianta só a pessoa ter a casa ali se ela não vai querer ficar, né, Samuel? É o que eu espero, Laila, que os candidatos possam discutir com uma profundidade maior, e aí por isso a gente faz os apontamentos, pois isso que você coloca é extremamente importante, pois os candidatos, aquele que vencer a eleição em Aparecida de Goiânia, obrigatoriamente terá que, no ano de 2026, discutir a revisão do plano diretor de Aparecida de Goiânia. Para onde a Aparecida de Goiânia vai preencher? Quais são os vazios dessa cidade? E aí nós trouxemos um número. Se eu não me engano, a memória da gente pode falhar, mas eram 202 mil imóveis em Aparecida, 40% desses imóveis vazios, desocupados.
Então, a gente não necessita, teoricamente, de uma expansão urbana em Aparecida. Mas é de uma ocupação mais ordenada nesse sentido. Exatamente. Dentro desse espaço, ocupar com habitação de interesse social e outras políticas, desde que a gente também possa pensar na preservação do desenvolvimento sustentável, aliar o desenvolvimento sustentável com a urbanização, com a moradia popular. E aí, a moradia popular, só para voltar naquele seu questionamento sobre a habitação de interesse social, não é apenas a construção de uma casa. É também, mas não é só isso. É um dos passos para o direito, né, do cidadão nesse sentido, né, Samuel? A dignidade básica. É você ter ali a condição mínima de saúde, você ter ali o esgotamento sanitário, ter água tratada, escola, saúde, os serviços básicos para que uma família tenha o mínimo de dignidade. Pois é, essa situação, esse ponto, quando a gente pensa em moradia, é extremamente importante, porque ele está aliado, por exemplo, a outras situações, como a violência, né, Samuel? Infelizmente, a gente sabe que é uma realidade no país que a gente vive, e não é só Aparecida, gente, é Goiânia, é todo lugar. Infelizmente, é uma realidade brasileira. Mas a gente gostaria de continuar analisando mais um plano, né, daqui de Aparecida, né, Samuel, que é do professor Alcides, mas, infelizmente, ele não disponibilizou o plano de governo dele para a Justiça Eleitoral, certo? E nem para nós. E nem para nós. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir analisar o plano, as propostas do candidato, porque não estão disponíveis ao público. Vamos para Goiânia? Claro. Então, a gente começa aqui destacando esse mesmo tema, desigualdades, com a candidata Adriana Corse, do PT. Ela fala sobre direitos e cidadania para mulheres e a população LGBTQIA+, o fortalecimento das redes de acolhimento e saúde integral, educação e inclusão, segurança e proteção social, novamente envolvendo a população de mulheres e LGBTQIA+. Pois é, então ela já levanta, né? E é interessante observar que é a única mulher nesses candidatos todos que a gente pensa nas duas cidades. Nas duas cidades. E aí, quando a gente fala em inclusão de mulheres na política, né, a gente está falando sobre isso, porque, às vezes, mulheres tendem a ter um olhar diferenciado para as relações, para as questões de políticas públicas que as atingem mais, né? Então, quando a gente pensa, infelizmente, em políticas públicas direcionadas a mulheres, não tem como não associar a defesa dessas mulheres que sofrem violência, né? E aí, um ponto que me interessou e que a gente falou no programa passado foi a questão da educação, porque nós dois falamos que a Adriana tem uma chapa que tem atrás um cunho educacional, mas que no plano de governo não estava refletido isso. Mas aqui nesse item está falando, né, Samuel, que é de educação e inclusão. Já traz para a educação inclusiva e o vice da Adriana é professor, não é? Então... a gente espera isso, né? Vamos, então, aqui avançar. Podemos ir para o próximo? Claro, Vamos, Fred Rodrigues agora, né? Fred Rodrigues, candidato do PL. Entre os pontos aqui, uma lógica um pouco mais de ordem econômica. Ele fala do desenvolvimento econômico e redução de desigualdades, a redução do desemprego juvenil, o apoio a micro e pequenas empresas e parcerias e investimentos. Por esses tópicos que eu levantei, a preocupação maior do candidato, está sim em seu plano de governo, é a redução de desigualdades via renda, né? Desenvolvimento econômico. Não é? Mas esse lado social que a gente viu aqui em outros candidatos é menor quando a gente analisa o plano do candidato Fred Rodrigues. Mas isso não é esperado pelo partido? É esperado. Pelo cunho partidário, a gente sabe que... Pela lógica. A gente sabe que os partidos vão para um lado ou vão para o outro, e os planos de governo eles vão refletir isso aqui, né? Então, se a gente está falando de direita e esquerda, a gente vai também estar refletindo isso nos planos e nas propostas de governo que eles estão apresentando. E também o desejo da população, o desejo de quem acompanha, para quem é voltado mais para um aspecto social, para outros que têm um olhar um pouco mais para a economia. Então, por isso que a gente apresenta aqui de uma forma mais detalhada as propostas para que você possa ter condições de fazer análise. E isso não estará no horário eleitoral, certamente. O horário eleitoral ele tem início nesse dia 30 de agosto, vai até o início de outubro, e lá são as propagandas bonitas, a roupagem feita pelos marqueteiros. É uma maquiagem, Photoshop, né? E aqui a gente analisa as propostas, o conteúdo, para que você possa fazer uma boa escolha lá no dia 6 de outubro. E o próximo é o professor Pantaleão.
Ele fala sobre, ele é do Partido Unidade Popular, fala sobre apoio a pessoas em situação de rua, proteção dos trabalhadores e políticas de inclusão, moradias populares e inclusão social e o apoio à população LGBTQIA+. Então, a gente já esperava isso do professor Pantaleão, né? O tipo de proposta é a que a gente alia ao partido mesmo, que vai pensar, sim, num cunho mais social. Mas é interessante olhar, mais uma vez, a gente bate na questão das moradias, né? Que praticamente todos os candidatos estão pensando nas pessoas em situação de rua, mas as moradias populares também, né, Samuel? E Goiânia é um problema um pouco maior do que em Aparecida. Qual é o déficit habitacional na cidade de Goiânia? Eu não tenho esse número precisamente, procurei esse número pelas mesmas fontes, pelas mesmas formas do que em Aparecida de Goiânia, mas o da capital é difícil. Então, o primeiro detalhe é trabalhar a transparência desses números. Qual é o déficit de moradias? Porque nos últimos anos, a estrutura da prefeitura se preocupou com criar um apêndice de uma secretaria de habitação a uma secretaria extraordinária que ficou muito voltada para a liberação de escrituras, mas pouco voltada para a construção de novas moradias ou para o suporte, principalmente no momento de pandemia, para um aluguel social, por exemplo. Estou dando aqui o nome de um programa do governo do Estado, que é da Agência de Habitação, mas que se aplica aqui no ambiente municipal. Então, nesse ambiente de moradia, Goiânia é um pouco mais sério, porque Goiânia, há algum tempo a gente não se discute com profundidade a redução do déficit habitacional na cidade. Já se falou em 29 mil moradias, mas esse número, isso lá atrás. Agora, hoje, é muito impreciso, não há um detalhamento assim, seguro de qual é o déficit de moradia aqui na cidade de Goiânia. E aí a gente pode retomar o passado de Goiânia, quando a gente fala em moradia? Iris Rezende. A gente não pensa em moradia digna? As 1000 casas em um dia lá na Vila Mutirão. Isso se perdeu na história de Goiânia? Será que, questionamento mesmo, os governantes eles deixaram de olhar para essa questão? O último grande empreendimento assim que a gente tem lembrança, mas nesse viés que você alertou para nós, que acho que é muito válido, lá no Jardim do Cerrado, já numa parte quase fora da cidade, em Trindade, que somente agora que muitos serviços básicos estão sendo consolidados. E aí, assim como em Aparecida, mas uma proporção menor, aqui também temos vazios urbanos. E aí, quando a gente coloca a situação dessas moradias em um local muito periférico, muito distante das zonas econômicas, né, a gente está falando sobre uma infraestrutura urbana que envolve, por exemplo, transporte público. Será que o transporte público chega ali com dignidade? Será que as questões de saúde, a escola básica, né? As crianças, os pequenininhos, será que tem escola ali perto? Quanto tempo eles têm que deslocar para chegar numa escola? Avançando aqui, Laila, com o candidato à reeleição, o prefeito Rogério Cruz, do Solidariedade, ele fala, o prefeito em seu plano de governo, ele tem um aspecto mais aprofundado nessa área social. Ele cita alguns programas, fala do programa Cuida de Gente, expansão da rede de assistência social, centro-dia de referência e assistência alimentar são alguns dos diversos pontos aí no plano de governo de Rogério Cruz. É válido destacar a questão quando ele fala em centro de dia de referência, ele fala sobre deficiência e pessoas com deficiência, e idosos. O primeiro que olha para isso, né? Mas aí um questionamento. Rogério Cruz é quem tem a máquina pública na mão. Ele tem a estrutura para montar um plano de governo mais sólido, não é, Samuel? A gente tem que esperar isso. Não é? Porque se ele tem essas informações, logicamente, ele vai construir um plano. Quando a gente fala logicamente, nem sempre é lógico, né? Mas ele deveria construir um plano com mais robustez nesse sentido, né? E aí o prefeito e outros candidatos falam em pessoas em situação de rua. Mas qual é a lógica? É a lógica higienista apenas de limpar a área ou de dar dignidade para essas pessoas? Ou é apenas de, toma aqui, sua passagem, vai embora? É histórico o problema, e a gente tem visto isso em diversas regiões. É no centro, é em Campinas, é na região da 44, é na Vila Nova, é no setor norte ferroviário. Isso acaba colaborando para uma marginalização. Pessoas que estão nessa situação, várias delas, e aí a gente está falando de segurança pública, acabam se envolvendo no mundo do crime, cometendo furtos para poder alimentar ali o mercado da droga ou o alimento da droga,
E isso acaba gerando uma série de outros problemas sociais. E uma questão que, quando a gente fala em dignidade desses moradores de rua, é a questão simples, por exemplo, de ter o direito a tomar um banho, né, Samuel? Essas pessoas que moram em Goiânia e Aparecida não têm acesso à água para beber e água para tomar um banho. Será que não existe na cabeça dessas pessoas, desses candidatos, a possibilidade de criar alguma forma, algum mecanismo que proporcione que essas pessoas tenham esses acessos básicos à higiene, à saúde, nos locais que estão? Porque, como você diz, isso é uma fala nossa, né, já de bastidor, não tem como tirar aquelas pessoas ali, simplesmente tirar e levar para a periferia, elas vão voltar para o lugar. Como que você pode dar dignidade para essas pessoas que estão ali? E aí a dignidade simples da higiene, né? E não basta apenas construir casas de acolhida, como a que existe em Campinas, em que é uma condição totalmente insalubre. Nós pulamos aqui na ordem alfabética o candidato Matheus Ribeiro, mas assim como o candidato professor Alcides em Aparecida, até a presente data não estava disponível seu plano de governo junto à Justiça Eleitoral. O candidato Sandro Mabel, do União Brasil, fala do programa Cegonha, o programa Cuidar Juntos, programa de empregabilidade para mulheres em situação de violência, fomento e capacitação para empreendedores. Aí a gente fala de um candidato que é empresário, né? Então ele tem esse olhar para as mulheres, para o empreendedorismo e, mais uma vez, interessante observar a atenção para os idosos, né? Geralmente, infelizmente, os idosos, na nossa cultura, eles são apagados da sociedade. É como se eles não existissem, não existe uma valorização dessa população. Então, é bom mesmo que a gente veja planos que observem e pensem em políticas, de fato, que acolham essas pessoas. E mulheres em situação de violência também. E aí convido você a acompanhar uma edição recente do programa Pauta 1, em que nós falamos sobre... Pauta 2, em que nós falamos sobre a Lei Maria da Penha, os 18 anos da Maria da Penha, e a nossa entrevistada no último bloco, a Carla Monteiro, que é presidente do CEVAM, ela faz uma análise justamente disso aqui, do programa, não propriamente da proposta, mas da empregabilidade para mulheres em situação de violência. Infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres continuam em lares que são violentos, né, com companheiros que são violentos, justamente por não terem a condição financeira de se libertarem nesse sentido. E aí, o agressor é o provedor do lar. Exatamente. Então, pensar em economia, pensar em empregabilidade, pensar que essa mulher ela tenha essa possibilidade de renda. E, geralmente, não é só para ela, né, Samuel? Ela tem uma rede ali de filhos, de pessoas idosas, de pessoas doentes, para cuidar, né, que a mulher é colocada na sociedade como a cuidadora. Para ela sair daquela situação, ela precisa ter uma renda, gente. A gente, infelizmente, não vive só de ar. E fechamos aqui a nossa análise com o candidato Vanderlan Cardoso, em que ele apresenta aqui entre os diferentes pontos, programa Mulher Empreendedora, de habitação temporária, voltado especificamente para estudantes e pessoas em situação de rua, o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e o projeto Família na Escola. Exatamente. A gente tem, mais uma vez, um viés do empresário, né, que observa essas questões econômicas e a atenção para a mulher. Mais uma vez, extremamente importante. O projeto Família na Escola, ele quer ajudar, auxiliar as mães que tenham estudo, né, que querem sair de casa para estudar. Ele propõe um apoio, um suporte a essas mulheres. Uma situação extremamente importante, porque mulheres tendem a terem mais trabalho em casa, como a gente disse agora, a questão do cuidado com os familiares e com a casa, né? Então, o tempo fica destinado a esses cuidados. Então, quando a gente pensa que essas meninas, que essas jovens, que essas mães querem estudar e terem outras possibilidades de vida, é preciso ter uma rede de apoio para que essas crianças fiquem nesses locais com outras pessoas que possam cuidar enquanto elas se ausentam. E aí o candidato ele fala sobre questões temporárias para a área da habitação e aí é a obrigação. Eu quero entender com mais profundidade na entrevista com o candidato aqui. Para que tipo de estudante, já que a responsabilidade do município vai até o ensino fundamental? No plano não traz isso de uma forma detalhada, mas Quando a gente fala de educação superior, não é cargo do município pensar nisso, né, Samuel? Então, é a rede básica que a gente tem que pensar no município. Então, vamos entender com mais profundidade. Laila, o tempo já passou. Acabou.
Já passou, falamos aqui sobre desigualdades, são as propostas dos candidatos de Aparecida, de Goiânia, relacionadas ao combate às desigualdades, em nossa edição de hoje do Pode Falar. Vamos embora? Bora. A gente falou muito sobre economia, né? Acho que foi o programa que a gente está falando sobre desigualdades, mas, infelizmente, ligados ainda muito à renda. Senti muita falta de falar mais sobre as outras desigualdades mesmo que atingem nossa sociedade, a questão da raça, a questão das mulheres e a questão da população LGBTQIA+, são fatores, marcas sociais que atingem a população e causam, sim, desigualdade social. Mas vamos seguir, Samuel? Vamos sim, e a gente deixa o recado para você, não perca a próxima edição, onde nós continuaremos então analisando os planos de governo dos caçadores de voto. Fica por aqui a edição 291 do Pode Falar. Até a próxima, gente. Até!